Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 956 Capítulo 956 Crânios dos Mortos. O coração de Ni Yan estava cheio de curiosidade. Infelizmente, o título de mediador da luz avançado não lhe deu nenhuma pista de se ele poderia avançar ainda mais. Falando a verdade, Sumo Pontífice e Presidente do Conselho Sombrio eram os títulos de mais alto nível das respectivas facções. Se tivesse algum título acima de mediador da luz avançado, ele seria ainda melhor do que o Sumo Pontífice. Mais 1.200 pontos de influência na facção justa, isso era muito assustador. Era ainda mais influência do que ele tinha ganhado ao se tornar um grande profeta e todos os seus outros títulos combinados. Quanto à habilidade de reviver, ele não via como ela poderia ser útil imediatamente. Que NPC ele tinha para reviver? Ni Yan duvidava que teria muitas oportunidades de usar ela, a menos que estivesse em circunstâncias bem especiais. Ni Yan continuou indo cada vez mais fundo no deserto da morte. Esse lugar era um paraíso para subir de nível. Os monstros nas proximidades vinham como um enxame em sua direção. Eles eram praticamente infinitos. O ânimo inicial eventualmente acabou à medida que subir de nível se passou a ser uma tarefa monótona. Ni Yan sentia o tempo passar em um ritmo dolorosamente devagar. Ni Yan atravessou as montanhas de corpos e os mares de ossos que pareciam não ter fim. O primeiro dia chegou ao fim. Ni Yan checou seu nível. Depois de o dragão do eclipse divino usar diversas magias proibidas, ele tinha disparado até o nível 182. 3 níveis em um único dia. Se alguém descobrisse, teria um infarto. Contudo, já que as várias magias proibidas que o dragão do eclipse divino usou tinham um tempo de recarga de aproximadamente um mês, levaria algum tempo até que ele pudesse repetir isso. Mesmo assim, subir de nível aqui era muito melhor do que em qualquer outro lugar. Mesmo o espaço negro demoníaco não conseguia se comparar. Ni Yan olhou à sua volta para checar por espólios. Afinal, esses mortos-vivos eram todos monstros de nível 180. Infelizmente, a taxa de drop desses monstros se mostrou lamentavelmente baixa. Depois de passar pelo corpo queimado de um demônio, Ni Yan viu alguma coisa preta brilhando no chão. O que é isso? Murmurou Ni Yan enquanto pegava a coisa. O objeto era congelante ao toque. Virando sua mão para examinar o objeto, ele descobriu que era algum tipo de minério. O coração de Ni Yan estremeceu. Seu senso de avaliação para minérios estava extremamente afiado agora. Assim que viu, ele pensou no lingote de ouro do vazio que havia obtido no espaço negro demoníaco. Ele prontamente o examinou. Minério de prata oculta antiga, material especial. Ni Yan não podia evitar de se sentir desapontado. Então esta coisa não era ouro do vazio. Ele franziu o senho. Então o que é minério de prata oculta antiga? Ni Yan pesquisou online pelo termo prata oculta antiga. Vários resultados de pesquisa apareceram para prata oculta, mas não tinha nada sobre prata oculta antiga. Parecia que ele precisaria ir perguntar ao deus artesão Bronick sobre isso depois. Haviam corpos espalhados por todo o chão. Ni Yan era como um ladrão de campo de batalha, procurando em volta por espólios. Os monstros aqui não dropavam equipamentos, mas sim materiais. Minério de cobre preto antigo, material especial. Minério de platina antiga, material especial. Minério de ferro viridiano antigo, material especial. Minério de ouro violeta antigo, material especial. Ni Yan achou muitos mais desses minérios estranhos, mais de 60 no total. Ele não tinha ideia da utilidade deles. Contudo, qualquer coisa que dropasse em um lugar como esse certamente não era comum. Então, ele os coletou do mesmo jeito, mesmo que tivesse gastado um pouco de tempo. Ele eventualmente percebeu que apenas lords de nível 180 dropavam esses minérios. Mesmo assim, ainda era um drop raro com uma taxa de 1 em 60. A taxa baixa de drop era uma razão ainda maior para Ni Yan coletar todos esses minérios. Além dos minérios, Ni Yan também coletou 600 crânios. Crânio dos Mortos. Demônio de Osso Elite nível 180. Crânio dos Mortos. Cavaleiro das Sombras Lord nível 180. Ni Yan não tinha ideia para que os minérios eram usados. Mas ele estava bem familiarizado com o uso desses crânios. Os necromantes da facção do mal podiam invocar mortos-vivos e comandar eles. Contudo, esses mortos-vivos não saíam de qualquer lugar. Era necessário um item de invocação. Era aí que esses crânios dos mortos entravam em jogo. Um necromante geralmente carregava alguma coisa entre 20 e 30 crânios dos mortos todo o tempo. Os crânios de nível baixo tinham alta taxa de drop e eram relativamente comuns. Enquanto que os crânios de nível mais alto eram perto de impossíveis de achar. Os crânios dos mortos que Ni Yan estava coletando já eram bastante raros. Se eles fossem contrabandeados para o submundo, um único crânio dos mortos de elite nível 180 venderia facilmente por 20.000 moedas de ouro. Quanto aos crânios de lords nível 180, o preço seria ainda mais alto. É claro, isso era assumindo que oferta e demanda estivessem em equilíbrio. Elas não estavam, então era impossível dizer por quanto poderiam ser realmente vendidos. Desnecessário dizer, se Ni Yan fosse contrabandear esses crânios dos mortos para o submundo, causaria um grande tumulto na facção do mal. Somente um mapa como esse droparia tantos crânios dos mortos de nível alto. Olhando para todos os crânios em sua bolsa, Ni Yan sentiu como se estivesse olhando para um saco de ouro. É claro,
Ni Yan não despejaria todos esses crânios dos mortos no mercado do submundo. Quem sabe quantos cairiam nas mãos da Fallen Angel? Ele só estaria deixando o inimigo mais forte. Ni Yan começou a refletir sobre como era melhor usar esses crânios dos mortos enquanto retornava à sua matança monótona. Seria um desperdício deixá-los parados no tesouro da guilda juntando poeira. Uma lâmpada se acendeu na cabeça de Ni Yan. Mesmo a Fallen Angel tendo unificado a facção do mal mais de 3 anos atrás, ainda existiam pontos de resistência espalhados por todo o submundo, assim como os remanescentes da Angel Corps e do grupo financeiro Century que ocasionalmente apareciam para causar problemas na superfície. É claro, as forças das Kickers United prontamente lidariam com eles, e eles tinham muito pouco efeito em larga escala. No entanto, eles ainda eram um incômodo e nunca desistiam. Ni Yan não queria deixar esses crânios dos mortos caírem nas mãos da Fallen Angel. Então, ele iria vender eles para os inimigos dela. Ele estaria matando 2 coelhos em uma cajadada só. Era o plano perfeito. A ideia rapidamente se tornou um plano bem pensado, elevando o espírito de Ni Yan. Quando ele finalmente deixasse esse lugar e vendesse os crânios dos mortos, teria um show muito legal para assistir. Os dias vieram e se foram. Ni Yan estava lentamente avançando de volta ao topo da classificação. Pensando em como ele não estava longe de retornar ao topo, não podia evitar de se sentir animado. Enquanto Ni Yan estava evoluindo como um louco no inferno, uma grande agitação começou nas grandes pradarias de Abernathy. O Orlance tinha aparecido no Vale do Julgamento com 20 elites da Fallen Angel. Eles entraram em fúria, matando mais de 1.200 jogadores das Kickers United antes de desaparecer sem deixar rastros. Quando eles apareceram de novo, foi do lado de fora de uma fortaleza controlada pelas Kickers United. As pessoas não tinham nenhuma chance contra esses especialistas perto do pico do nível 200. Mais de 6.000 jogadores foram mortos antes que um dos encantistas da Fallen Angel usasse uma poderosa magia proibida, tornando a fortaleza em terras amaldiçoadas. Qualquer um que entrasse levaria 1.000 de dano por segundo. Esse efeito duraria 1 ano. Em outras palavras, essa fortaleza estava inabitável por 1 ano inteiro. Os jogadores das Kickers United estavam furiosos. Mais de 200 mestres foram cercar o grupo de Orlance. Contudo, a Fallen Angel veio preparada. Eles desapareceram de novo sem deixar rastros, apenas para mostrar as caras algum tempo depois perto de outra fortaleza das Kickers United nas grandes pradarias de Abernathy. Quartel-general da guilda em Ocoron. Gu Huai estava furioso enquanto lia o relatório que chegando. A Fallen Angel estava claramente provocando eles. Eles pensaram que as Kickers United sofreria essas humilhações tão facilmente. Gu Huai imediatamente emitiu uma ordem. Blade Light, volte rapidamente com os outros. Nós já estamos a caminho. Estaremos aí em 5 minutos, respondeu Blade Light. Ele tinha acabado de checar os fóruns e o chat da guilda. Então, ele já estava ciente da situação. Ele acariciou o punho de sua espada, um sentimento de ânimo estava crescendo em seu coração. Finalmente, alguma ação. Depois de farmar incontáveis multidões e dungeons por tanto tempo, ele estava começando a ficar muito entediado. Blade Light olhou de volta para Lei Su, Tang Yao, e os outros membros do time. Parecia que eles também estavam animados por uma batalha real. Ele riu. Vocês já sabem da situação. A Fallen Angel está finalmente tomando ações contra nós. Vamos? Seria rude não responder às saudações deles. A maioria deles é fácil de lidar. Mas nós temos que ter cuidado contra Plant e o Orlance. Um é o presidente do Conselho Sombrio, o outro é um membro do mesmo. Os equipamentos, níveis e habilidade deles estão provavelmente bem lá no alto. Ótimo momento. Já tem um tempo que tivemos uma batalha de verdade. Eu senti que meus ossos iam apodrecer. Rio Smoke e Stab. Não apenas os novatos. Até mesmo um velho e experiente veterano como ele estava procurando por ação. Aproximadamente 5 minutos depois, muitos dos jogadores de rank mais alto das Kickers United se reuniram em Ocoron. Eram mais de 2.000 pessoas no total. Agora era a hora da batalha dos especialistas. Jogadores comuns não seriam de muita ajuda nessa situação. O salão de conferência das Kickers United estava repleto de vozes. O grande salão estava cheio até as bordas. As 2.000 pessoas que estavam aqui eram todas mestres. Líder executivo, nos de seu comando. Como vamos lidar com esses caras? Um jogador perguntou. Depois de descobrirem que 2 de suas fortalezas tinham sido atacadas, toda as Kickers United estava zumbindo como um ninho de vespas bravas. A honra deles não podia ser pisoteada. De frente com uma situação desse tipo, Gu Huai permaneceu completamente calmo. Nesses 3 últimos anos, ele tinha visto todo tipo de coisa, ambas boas e ruins. Já fazia muito tempo que ele tinha adquirido a calma absoluta de um líder. Smoke e Stab, Lei Su, vocês 2 lideram seus próprios grupos no submundo. Já que a Fallen Angel decidiu mandar pessoas aqui para causar problemas, vamos naturalmente responder em espécie. Se eles destruíram 2 das nossas fortalezas, vamos destruir uma dúzia das deles. Blade Light, leve um grupo para interceptar o grupo de Orlance. Tenha cuidado, a força dele não deve ser subestimada. Ele é conhecido como o guerreiro número 1 da facção do mal. Você não deve ter muita experiência com as habilidades de um guerreiro morto-vivo também. Então, mantenha-se alerta, disse Gu Huai.